Boa noite a todos. O Jornal da Guará está no ar. Veja o que é destaque nesta edição. O governo vai cobrar dívidas de quase 8 milhões de reais de empresários donos de bares e restaurantes do estado. Enquanto isso, confiança do empresário na indústria local segue ladeira abaixo. Queda é registrada pela 5ª vez consecutiva. Câmara Federal encaminha projeto de criminalização para a violência contra a população LGBT. Campanha orienta para evitar preconceito e reduzir assassinatos. Veja também, imprudência e distração contribuem para aumento no registro de acidentes de trânsito. E a preocupação com os estoques no banco de sangue durante o período junino. Junho Vermelho quer elevar o número de doações. Agora, no Jornal da Guará. O trânsito é responsável por muitos acidentes graves que algumas vezes resultam em danos materiais e, em casos mais graves, em mortes. Em rodovias, o excesso de velocidade é o causador da maioria desses casos. Dentro das cidades, em áreas urbanas, essa imprudência é responsável por parte dos acidentes, mas é acompanhada também da distração dos motoristas ao volante, ocasionada por um telefone celular, por exemplo. No trânsito, seja qual for o tipo de veículo, direção e distração não combinam. A organização norte-americana Segurança no Trânsito analisou que 1 ou 2 segundos de distração pode resultar em acidente. Eles chegaram a essa conclusão após avaliar 1.700 vídeos de câmeras instaladas em carros conduzidos por motoristas jovens que se envolveram em algum tipo de acidente. A medicina de tráfego trata da manutenção do bem-estar físico, psíquico e social do ser humano que se desloca, e eles também fazem o alerta. Dirigir e se distrair pode ser um atentado à saúde. Porque você perde campo visual, você perde tempo de frenagem, você perde a visão do que tem na via, que pode ser uma criança, pode ser um animal, um carro que pare abruptamente à sua frente. Você perde a sua direção defensiva. Agora veja esse vídeo. Ele foi gravado por uma passageira após um carro colidir no ônibus em que ela estava, devido ao motorista também exercer a função de cobrador. Segundo o relato, pela falta de troco, muitos passageiros seguiram viagem próximo ao motorista, que acabou se distraindo, o que provocou o acidente próximo à rodoviária de São Luís. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte havia confirmado que a retirada total dos cobradores de ônibus que atuam nas linhas da Grande Ilha está prevista para acontecer em até 6 meses, tempo em que muito deverá ser feito para evitar que situações como essa sejam constantes. Com certeza, né? Se ele está dirigindo, ele pode dar troco. Se ele vai cobrar, ele vai ter que cobrar com o ônibus parado. Ele só vai sair quando todos os passageiros tiverem pago a ele e ele tiver dado troco a todos eles. Em cada ponto, ele vai ter que fazer isso. Olha, outro exemplo de um acidente de trânsito pode trazer uma série de transtornos para a população. Aqui na tela, vamos mostrar para você que 3 veículos colidiram no terminal de integração da Coab hoje cedo. Esses veículos bateram, aí todo mundo teve que descer. Os coletivos não entravam no terminal de integração e a insatisfação foi generalizada. Aproveitando que estamos falando de transporte coletivo, olha só, o Sindicato dos Rodoviários voltou a negar que esteja por trás da manifestação que está organizando uma paralisação no sistema amanhã, por conta da demissão de cobradores. Segundo o sindicato, os ônibus vão circular normalmente. Bem, 2 semanas depois do STF decidir por enquadrar o crime de homofobia como equivalente ao de racismo, pela ausência da tipificação, a Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara aprovou um projeto de lei que torna crime a LGBTfobia e a intolerância contra esse público. Campanhas estão sendo realizadas para conscientizar para a importância da não reprodução de preconceitos e da violência. A Bianca faz parte da Associação Maranhense de Travestis e Homossexuais e conhece, por experiência própria, as barreiras para vencer o preconceito.
O preconceito, né? A exclusão no mercado de trabalho, que é muito grande, que ainda as pessoas, a sociedade ainda vê o travesti transexual como uma prostituta, como uma pessoa que faz ponto, né? E muitos são formados, muitos têm essa opção, mas quando chegam no campo de trabalho, a total diferença do atendimento. O preconceito e a intolerância colocam o Brasil como o país que mais mata LGBTI do mundo. No ano passado foram registrados 320 homicídios e 100 suicídios, segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia. Números que despertaram o governo federal para o incentivo a projetos que ofereçam atendimento jurídico, assistencial e psicológico para essa população. Aqui no Maranhão, a campanha lançada na Casa da Mulher Brasileira é coordenada pelo Núcleo da Mulher e Pessoa LGBT da Defensoria Pública. A ideia do projeto é a gente fortalecer e ampliar as ações da Defensoria que já existem, LGBTs, mas também a gente ir para os interiores, ir para a Grande São Luís, que inclui, né, as cidades vizinhas como São José de Ribamar, e a gente fortalecer o que já existe, mesmo em outras instituições, né, voltado para atendimento à pessoa LGBT, para a gente poder enfrentar a violência, a discriminação e o preconceito. A equipe multidisciplinar formada por seletivo público, que atua na região metropolitana de São Luís, é formada por 2 psicólogos, 2 assistentes sociais, 1 assessor jurídico e 2 estudantes de direito. Eu me interessei em entrar no projeto para contribuir de alguma forma para melhorar a vida dessas pessoas. A gente sabe que, por exemplo, é muito comum ter casos de depressão, de ideação suicida, de tentativa de suicídio, quadros de ansiedade. O projeto Respeitar a Diferença é Viver Sem Violência tem duração de 1 ano e também vai ser realizado nos municípios de Caxias, Balsas, Açailândia, Bacabal e Pinheiro. A seguir, a queda de confiança do empresário maranhense na indústria local e os destaques do noticiário político com o Marcos Saldanha. Agora são 6h39, voltamos já. De volta com o JG, economia é a pauta. Pelo 5º mês consecutivo, o empresário maranhense demonstrou baixa confiança na indústria local. A queda já chega a 11 pontos e passa por várias áreas do setor industrial. Destaque negativo maior para o setor da construção civil, que no geral ficou abaixo dos 50 pontos. Apenas a indústria de extração e transformação apresentou resultados positivos, de acordo com o ICI, que é calculado pela Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e o dia 16 de maio. Bom, ainda falando em economia, o Estado disse que quer recuperar o imposto devido de donos de bares e restaurantes aqui no Estado. E em tempos de crise, não é pouco dinheiro não, são mais de 8 milhões de reais. Cerca de 350 donos de bares e restaurantes no Maranhão estão contando os dias e dinheiro para resolver uma questão. Contando dinheiro porque eles devem um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. No total levantado pela Secretaria de Estado da Fazenda, são 8 milhões e 200 mil reais que devem ser recolhidos aos cofres públicos. E estão contando os dias porque foi dado um prazo de 20 dias para que eles regularizem a situação ou contestem. O Estado pretende recuperar o imposto devido e também orientar os estabelecimentos sobre a importância da regularização de suas obrigações tributárias, já que o setor de alimentação possui, em âmbito nacional, o benefício para pagamento de ICMS no percentual de 3%. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Maranhão confia nos dados, pois os cruzamentos de números são muito seguros. A Brasel, ela não comunga com a sonegação de impostos. Nós temos um benefício de bebidas com ICMS de 18% para 3%, tá? E que esse ICMS ele já vem cobrado no próprio produto. Ao mesmo tempo, a Brasel quer entender a matemática. Isso porque, para eles, o fornecimento de alimento é tratado como prestação de serviços, o que geraria outro tipo de imposto. O governo precisa entender de como nós vamos fechar essa matemática, uma vez que eu não vendo o produto fechado, eu vendo o produto porcionado, processado.
então ali eu estou utilizando uma prestação de serviço. As empresas que não regularizarem a situação poderão pagar multa de 50% do valor do imposto. A Abrazel está buscando um prazo maior para que os donos de bares e restaurantes possam regularizar a situação. Nós estamos tentando ver se a gente consegue um prazo melhor. Por quê? Porque a economia ela não está começando a se revitalizar, tá? Mas ainda não conseguimos recuperar todo o conjunto desde o início, tá? Para que nós possamos pegar, ver se tem um melhor prazo, ver se tem as melhores condições. Procurar um profissional de direito para resolver problemas advocatícios às vezes sai caro demais, especialmente para pessoas mais carentes. Para isso, há núcleos jurídicos que prestam serviços em faculdades particulares. Esta dona de casa precisou de assistência jurídica gratuita. Ajuda que ela só encontrou no núcleo de práticas jurídicas desta faculdade particular de São Luís. E para a pessoa ter uma assistência jurídica, hoje em dia, é bastante complicado. Eu, por ser dona de lá, eu não tenho recurso suficiente para contratar, né, um advogado particular que possa me acompanhar, né? Aí cheguei aqui e estou sendo bem amparada, bem orientada em todas as partes. Muito rápido, muito ágil. A maioria das faculdades de direito da capital oferece atendimento jurídico para ajudar quem não tem condições de pagar por esse serviço. Esta aqui, por exemplo, disponibiliza assistência nas áreas do direito civil, do trabalho, consumidor e penal. O Núcleo de Prática Jurídica ele é instituído, inclusive sob a orientação do Ministério da Educação, nas faculdades de Direito, para prestar esse auxílio à população. Então, a gente presta o auxílio à população e também serve como campo de estágio para os alunos do curso de Direito. Professores e alunos atuam também na prática da mediação e conciliação. Então, quando a gente consegue colocar as duas pessoas no mesmo ambiente, elas conseguem conversar sobre as suas desavenças e a gente consegue perceber que conseguem chegar a um resultado bem satisfativo, não é, da questão. Que quando não se fazia dessa forma, a gente ia para o Poder Judiciário e às vezes essa demanda demorava 2 anos, 3 anos e olhe lá para ser resolvida. Além de beneficiar a população, a ideia da instituição é também ajudar os estudantes a unir teoria à prática. Muito importante porque às vezes o aluno fica só limitado à teoria e ele adquire o conhecimento na prática. Agora no JG viramos a chave para a pauta política. Marcos Saldanha já está aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Marcos. Boa noite. Qual o destaque você traz para a gente poder debater aqui? Pois é, hoje o governador Flávio Dino esteve em Curitiba e fez uma visita ao ex-presidente Lula. Ele foi acompanhado da vice-governadora do Pernambuco, né, e também a presidente nacional do PCdoB. Com ele também estava o senador Roberto Requião, do MDB. Essa visita ela teve basicamente uma finalidade de atender um chamado do ex-presidente, né, atender a esse convite, e parece que a pauta não se tornou nenhuma polêmica, ao contrário de outras visitas onde se polemizou e tudo, parece que se deu num ambiente de muita tranquilidade e se discutiu, me parece, muito mais questões jurídicas, né? O governador falou, sobretudo, o discurso que ele vem pregando já há algum tempo, mas que deve ter sido reforçado na própria conversa, de tentar buscar a unidade no grupo. Eu diria que agora, talvez, esse seja o maior desafio. Se fala muito na questão da liberdade do ex-presidente Lula, né? Não só que a pena seja diminuída, mas a defesa pede, de fato, que ele seja posto em liberdade, ao mesmo tempo que ele vira réu em mais um processo, né? O próprio presidente Bolsonaro falou que deseja que o Lula fique o maior tempo possível na cadeia. Claro, isso diz respeito direto a ele, já que é provadamente o maior adversário, né? O Lula solto, ele ainda tem um peso, se não de ser um candidato eleito, mas ainda de ter uma força de oposição ao governo Bolsonaro, sobretudo nesse momento que vai atravessando uma maior dificuldade. O desafio isso mesmo... que a gente vive, né? Essa dificuldade de entendimento, o Brasil querendo se dividir ou não está se dividindo, existe sim. A oposição e a situação.
Quer dizer, aquela polaridade deu uma amenizada que a gente viu nas últimas eleições, na verdade nas últimas eleições, mas ela não está extinta, ela ainda existe, né? Então a gente ainda vê, assim, basta uma fagulha que o incêndio se torna muito grande. Talvez por isso até a oposição evitou muito dar destaque a esse assunto, né? E o próprio governador Flávio Dino também, ao trazer a conversa que teve, só destacou a questão da unidade. Precisamos manter o campo da esquerda unido, que é o que ele tem pregado sempre. O desafio mesmo é entender os impactos que isso vai ter no desdobramento já para as próximas eleições. Quer dizer, que peso terão as lideranças nacionais e quem serão essas lideranças nacionais, né? A gente sempre diz isso, uma coisa é o Lula solto, outra coisa é ele na cadeia. Ele na cadeia precisa ter alguém fora do campo de esquerda capaz de agregar. Quem será essa pessoa? O Flávio Dino mesmo já tentou sair dos holofotes da possibilidade de que ele seja o candidato à presidência, né? Até porque ele sabe que o Ciro Gomes e outros candidatos que participaram da disputa levam aí alguma vantagem nesse sentido. E que se ele pregar o discurso de que ele é o candidato, ao invés de agregar, ele vai fazer o que o Ciro fez, que é desagregar. Então, o grande desafio da esquerda é, sobretudo, conseguir a unidade. Quer dizer, eu diria até que a vitalidade da esquerda para essas próximas eleições depende exclusivamente de ser capaz de manter ou não a unidade. A gente vê, por outro lado, no campo da direita, o desafio dessa direita também conseguir se estabelecer, porque a gente vê um próprio PSL rachado, com a possibilidade, né, do próprio presidente sair, e a gente vê outras lideranças partidárias de direita já se apresentando e fazendo críticas ao Bolsonaro, já questionando. A gente teve no final de semana passado aqui em São Luís a visita da deputada federal mais votada, né, no estado de São Paulo, a Joyce Hasselmann, e ela fez uma pregação, digamos assim, de oposição ao governador Flávio Dino. Ela veio, na verdade, para falar de reforma da Previdência, mas o destaque mesmo foi a questão política. E aí é importante dizer que talvez o problema da oposição, no caso do Bolsonaro, do PSL, do seu grupo, é que, na verdade, a vitalidade deles não depende ainda de resultados, mas, infelizmente, ainda depende mesmo de manter o discurso anti-PT e manter aceso essa chama toda, que é a rejeição que o povo tem em relação ao PT. Quer dizer, ele se alimenta muito disso. Quer dizer, em um determinado momento, eu costumo dizer, até os 6 meses, embora não seja adequado, isso funciona, mas tem um determinado momento que isso aí gera desgaste. Aconteceu, inclusive, com o próprio governador Flávio Dino, quando se elegeu no primeiro mandato, deu mais ou menos isso, 6 meses ainda, teve o tempo de se organizar, em que o discurso de herança maldita e tudo, ele ainda foi muito utilizado, por exemplo. Mas depois de um determinado momento, isso vai deixando de pegar e aí a população começa a cobrar resultados. O Bolsonaro está muito perto de viver esse novo momento, né? Marcos Saldanha, muito obrigado. Uma excelente noite. Estamos acompanhando, estamos de olho. Perfeito. Boa noite. Boa noite. Bom, a seguir, nosso assunto é liderança no mercado de trabalho. Como identificar as potencialidades de crescimento profissional em você? E na véspera das primeiras prévias juninas da temporada, o reconhecimento do Maranhão como capital do Bumba Boi. Agora são 6 horas e 53 minutos. Bem, em tempos de crise, em que o cenário profissional está em constante mutação, muitas vezes precisamos descobrir novas características para obter sucesso na função que já exercemos, ou mesmo quando vamos desbravar um novo negócio, ou ainda ocupar um novo cargo na estrutura de trabalho que já vivenciamos. Identificar essas características de liderança, no entanto, nem sempre é fácil. Mas profissionais já vêm desenvolvendo técnicas nesse sentido e São Luís vai ser palco de um workshop que vai ajudar a você a identificar isso. Sobre esse assunto eu converso agora com o administrador e consultor empresarial Manuel França. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Guará. Despertar no nosso telespectador essas possibilidades, enxergar crescimento, vislumbrar um futuro melhor, sair da chamada e conhecida zona de conforto. É possível fazer isso sim? Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Bom, os desafios são grandes, né?
Então, eu sempre digo que o desenvolvimento pessoal e profissional ele tem que estar acontecendo sempre. A gente sempre tem que estar se desenvolvendo. E aí a gente fala muito de liderança, né, Hugo? Quando a gente vai falar de empresas, de equipes, a gente fala sempre muito de liderança. E eu sempre gosto de falar que antes da gente pensar em liderar uma equipe, a gente tem que pensar em liderar nós mesmos. Então a gente tem que trabalhar muito mais a autoliderança do que até mesmo a liderança de equipes. Porque se você for um líder de equipe, ok, você vai precisar liderar aquela equipe. Mas se você não for líder de nenhuma equipe, ou se for, você não vai ter que se liderar, você não tem sonhos, não tem objetivos. Então esse desenvolvimento dos seus talentos, das suas capacidades tem que estar o tempo todo acontecendo. Então isso é muito importante. Bom, a gente também conseguir administrar isso dentro desse cenário que a gente estava até conversando, mais uma vez, citar esse nome, a crise econômica, porque o país passa, o Estado, os municípios, a gente tentar ir talvez na contramão do que está acontecendo, às vezes é desgastante, ou não? Como a gente estava falando, né, crise, a gente já está falando de crise há um bom tempo, né? Mas a crise, ela também gera oportunidades. Então, se está tendo uma crise, se as pessoas estão precisando resolver problemas, a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas a resolver esses problemas. Então, quando você consegue identificar quais são esses problemas, quais são essas dificuldades, esses desafios, sejam de pessoas, sejam de empresas, você pode ter essa oportunidade de resolvê-las, de ajudar elas a resolver e criar uma oportunidade para você, pessoal e profissional. Então a gente tem que estar de olho no mercado, nas empresas, no que está acontecendo para poder oferecer produtos, serviços que possam ajudar outras pessoas. Essa autoliderança, né? Tomar conta, tomar rédeas da sua vida, do seu espaço, do seu ambiente de convívio, de trabalho. Isso requer regras, requer estágios, requer de que forma você vai poder passar isso no workshop que vai apresentar? Sim. Como eu disse, a autoliderança a gente tem que pensar sempre, porque como a gente tem objetivos, a gente quer alcançar esses objetivos. Então tem vários elementos que a gente pode e deve trabalhar para ser líder de nós mesmos e assim a gente conseguir alcançar esses objetivos. Então, por exemplo, eu sempre falo de autoconhecimento. Então, quando a gente consegue trabalhar o autoconhecimento, entender quem nós somos, quais são os nossos talentos e o que a gente pode fazer para utilizar essas habilidades que nós temos para ajudar outras pessoas, então a gente consegue sair na frente, às vezes, de muitas pessoas que não têm esse autoconhecimento, não sabem o que podem fazer. Então, até para a gente escolher um curso, escolher uma profissão, pensar no que a gente quer aprender, é interessante a gente ter o autoconhecimento, saber quais são essas habilidades que nós já temos para poder trabalhar em cima delas e poder potencializar essas habilidades, esses talentos, essas competências. Nesse nosso cenário, a gente tem várias lideranças, várias pessoas já com aquele estigma do coach, né? Que é um profissional que procura melhorar em você alguns pontos. A gente já tem uma grande maioria dessas pessoas. A gente vai chegar a que nível? Porque a gente está melhorando grandes profissionais, a concorrência cada vez é maior. A tendência é essa mesmo, melhorar sempre, de coach virar super coach. Tem que ter algum degrau aí para superando cada barreira dessa, né? Se a gente pensar quais eram as habilidades que a gente precisava 10, 15, 20 anos atrás, a gente vai ver que são habilidades diferentes. Então o mundo ele muda cada vez mais rápido. E essas habilidades também vão mudando. Então a gente tem que estar de olho no que a gente vai precisar para o futuro. Então a gente tem que estar sempre observando esse mercado, esse cenário, esse contexto, para a gente poder se desenvolver. Então assim, desenvolvimento pessoal e profissional ele vai acontecer sempre. A gente não consegue visualizar um momento, vamos chegar até aqui. Não, a gente visualiza que a gente vai ter que sempre estar se desenvolvendo. Então a gente tem que estar de olho nesse cenário, nesse futuro, o que pode acontecer para tentar se desenvolver agora e aproveitar as oportunidades. Manuel, a gente vai ter o workshop no dia 22 de junho. Queria que você falasse um pouco desse trabalho, onde e como vai acontecer e a que público ele vai estar aberto. Isso. No caso, é um workshop de autoliderança. Então, a Labotur, que é a empresa júnior de turismo da UFMA, juntamente comigo, nós estamos em parceria para fazer esse workshop de autoliderança. Então, ele é voltado para pessoas que querem se desenvolver, que querem alcançar seus objetivos, aprender como fazer para se organizar, se planejar e executar as ações que precisam para fazer o que ela precisa fazer, o que ela quer fazer, alcançar os objetivos dela.
Então vai ser no dia 22 agora de junho, um sábado, e a forma mais fácil da pessoa pegar mais informações e poder se inscrever é por meio do meu Instagram ou o Instagram da Labotur. Então você pode colocar lá Manuel França ou Labotur no Instagram, e lá tem as postagens que tem o link que vai estar todas as informações para como se inscrever e o local e todas as informações que são necessárias. Perfeito. Manuel França, administrador e consultor empresarial, nosso muito obrigado e sucesso no workshop. Também agradeço. Obrigado. Olha, desde 2012, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, concedeu ao Bumba Meu Boi do Maranhão o título de Patrimônio Cultural do Brasil. O título reconhece o esplendor que é a manifestação mais rica de nosso folclore. E agora, um outro reconhecimento. O Senado aprovou o projeto que reconhece São Luís como a capital nacional do Bumba Meu Boi. O projeto é de iniciativa do deputado Wildo Rocha, do MDB, às vésperas do primeiro final de semana de prévias juninas pelas ruas do Centro Histórico, período em que o Bumba Boi toma conta das ruas da cidade. A notícia não podia ser melhor. O projeto de lei que reconhece São Luís como a capital nacional do Bumba Meu Boi já foi aprovado no Senado e aguarda a sanção do presidente da República. É uma alegria esse reconhecimento, que acho que já demorou para acontecer, né? Devia ter sido há mais tempo. E também uma chamada, acho que o poder público dá mais atenção aos grupos de boi, né? Mais apoio, as pessoas fazem essa festa maravilhosa que nos enche de tanto orgulho. O IPHAN já reconhece o Bumba Meu Boi como patrimônio do Brasil. Mas esse projeto de lei que aguarda a sanção do presidente da República e que torna São Luís como a capital nacional do Bumba Meu Boi, fortalece um outro título que essa manifestação cultural também está pleiteando, que é o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, título concedido pela Unesco. E falta muito pouco para o Bumba Meu Boi alcançar mais essa conquista. Há 16 anos, Cláudio é cantador do boi de Nina Rodrigues. Para ele, o novo título enriquece ainda mais a manifestação cultural, impulsiona o turismo e fortalece a briga pelo título da Unesco. Isso só vem aumentar mais a nossa vontade de continuar fazendo o que a gente gosta, mostrando essa cultura, não só o Maranhão, mas o Brasil e o mundo. Até porque em dezembro o Bumba Boi está concorrendo ao título de Patrimônio Imaterial da Cultura da Humanidade. Para esta pesquisadora, entre tantas manifestações culturais no estado, o Bumba Meu Boi faz parte da história do maranhense. É uma manifestação que não só é atualizada anualmente, como cada vez mais ela se apresenta de forma diversificada. E, ao mesmo tempo, ela mantém, apesar de toda essa diversificação, um fundo arcaico, um fundo identitário extremamente forte com a própria história do Maranhão. E não tem outro estado do Brasil que eu conheço, e eu conheço muitos estados que têm o Bumba Meu Boi, que tem essa mesma riqueza que o Maranhão tem. Então acho que é mais do que justo, apesar de respeitar todas as outras manifestações, acho mais do que justo que o Bumba Meu Boi seja incluído sim nesse projeto e que seja também incluído na lista de patrimônios culturais da humanidade, como o IPHAN está querendo. Olha, agora são 7h05. A seguir, o Hemomar faz campanha para aumento da doação de sangue no período junino. E ainda, o Diese suspende pesquisa do valor da cesta básica no Maranhão. A gente volta já. Para sexta-feira, a Tábua de Marés apresenta a primeira baixa-mar às 3h32 da madrugada, com 0,8 metros. Às 9h33 acontece a pré-mar, com 5,8 metros. No período da tarde, às 4h07, a baixa-mar, com 0,4 metros. E, por fim, às 10h12, a pré-mar, com 5,3 metros. Segundo dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, o Maranhão ocupa a 4ª posição no ranking dos estados com maiores números de casos de trabalho infantil. Existem 144 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de exploração de trabalho em nosso estado. Para ajudar a reverter esse quadro, amanhã o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Maranhão lança a campanha de combate ao trabalho infantil, com o tema Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar.
Em todo o país, estima-se que quase 2.500.000 crianças e adolescentes trabalhem. As denúncias deste tipo de trabalho podem ser feitas pelo Disque 100. Veja agora o que mais é notícia. DIEESE deixou de realizar a coleta de informações sobre os valores da cesta básica em São Luís, em relatório divulgado hoje, que informa o comportamento econômico nas 17 cidades do Brasil. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos é um levantamento contínuo dos preços de um conjunto de produtos alimentícios considerados essenciais. Foi implantada em 1959, a partir dos preços coletados para o cálculo do Índice de Custo de Vida, e ao longo dos anos foi ampliada para 18 capitais. Com isso, consumidores ludovicenses ficam sem referência sobre o preço médio dos produtos. Moradores do bairro Sacavém receberam uma notificação judicial dando um prazo de 30 dias para que cerca de 20 famílias desocupem suas casas. A ordem chegou até mesmo para os moradores que não estavam com a casa interditada. Moradores também alegam que desde 2010 enviam ofícios à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para que fossem feitos reparos na estrutura que desmoronou, mas nunca tiveram respostas. Hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho, um conjunto de exames laboratoriais que deve ser feito logo nos primeiros dias de vida, para detectar precocemente algumas alterações metabólicas e genéticas congênitas, como o retardo mental e problemas respiratórios. O dia foi de movimentação no setor da saúde, em várias localidades, com palestras e orientações. Uma grande loja atacadista da rede Macro, no Angelim, pegou fogo na tarde de hoje. Pelas imagens registradas em um celular, o local que pegou fogo funcionava o restaurante da rede. Não se teve informação de vítimas. Até o momento, apenas danos materiais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi debelado por volta de 2 da tarde. Não houve feridos e uma perícia vai determinar as causas do incêndio que teve início no ar-condicionado. Sobre a situação da cesta básica, o DIEESE foi procurado, mas não se pronunciou oficialmente sobre a não realização da pesquisa a partir de agora. Disse apenas que ela não será mais feita em São Luís por conta do fechamento do escritório local. No período junino, por ser festivo, costuma ter uma baixa na doação de sangue. Por isso, o Núcleo de Hemoterapia está incentivando a população a realizar doações. O Hemomar do Maranhão também entrou no clima dos festejos juninos e vai iniciar no próximo dia 14, no Dia Mundial do Doador Voluntário, uma campanha bem no embalo de São João. Com o tema Você Estende o Braço, Nós Achamos o Seu Par, Doe Sangue. É que neste período a balança entre as doações e transfusões fica desequilibrada. Simples para entender. Enquanto muita gente viaja, feriados, festejos, o número de doadores cai. Mas existem os bons exemplos de quem no dia do aniversário resolve presentear outra pessoa com moça de sangue. E deitar aqui na cadeira é uma rotina para o seu João, há 20 anos. Eu particularmente, assim, para mim é normal, entendeu? Eu sempre fiz, assim, quando alguém precisa, eu venho, alguém me pede, eu venho, dou e sem... Para mim é simples. Sem dor, e acredite, o tempo aqui passa bem rápido. 10 a 15 minutos para encher uma bolsa como essa. Mas ainda existe resistência para doações. O Hemocentro de São Luís recebe por dia 130 bolsas, quando o mínimo necessário seriam 250. O Hemomar descentraliza o atendimento para tentar reverter essa situação. Olha, a gente tem as coletas externas, né? Nesse período agora de campanha nós vamos ter alguns pontos, né, de coleta. E é só a pessoa mandar um e-mail para cá para o Hemomar, hemomar_yahoo.com.br, que a gente vai estar recebendo essa solicitação. É importante colocar um contato. Além do endereço de e-mail, o Hemomar pode estacionar nas empresas e comunidades. Mas antes é preciso fazer um agendamento pelo telefone 3216 1124. São vários canais de comunicação com os potenciais doadores.
A central de doações da capital fica localizada na rua 5 de Janeiro, no bairro Jordoa. Além de boa vontade, é necessário estar em boas condições de saúde, descansado e alimentado, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação e apresentar uma documentação com foto. Outras notícias no portal Guará.com. O JG volta amanhã. Você fica agora com os analistas, que recebe o advogado e escritor Daniel Domingues. Uma ótima noite a todos e até amanhã. TV Guará, seu canal com Maranhão.